Bom, pessoal, boa noite. Prazer, obrigado, pessoal do PMI Santa Catarina, por me convidar novamente para estar aqui com vocês essa noite falando um pouco sobre influência, que é uma coisa que não é nada técnico, mas ela tem uma peculiaridade bastante importante no nosso dia a dia, a gente não enxerga, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente vai falar algumas técnicas maquiavélicas também, que vocês vão se assustar, né? Como é que eu influencio para dar certo as coisas que eu estou precisando que aconteça? Bom, o tema da noite é influência. É um tema diferente, é um tema que a gente não trata todo dia. Eu dou aula em várias escolas de negócio no país, vários programas de MBA, e a gente raramente trata disso. Raramente trata disso. E é um negócio bastante importante. A gente vai ver ao longo dessa apresentação, algumas coisas que eu quero ver com vocês e apresentar para vocês. É assim, poxa, o que é influência? Né? O que tem a ver influência com fazer as coisas acontecer? E será que influência tem a ver com poder? Tem alguma forma de eu criar influência, de eu desenvolver influência sobre as pessoas ou sobre as coisas que eu preciso que aconteça? Né? Vamos falar um pouquinho também sobre eu chamei de leis da influência, né? 5 leis da influência, para fazer a coisa acontecer e realmente entregar e conseguir aumentar o nosso nível de influência, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, né? Aonde for, tá bom? Bom, então assim, eu começo sempre pela essa definição de influência. Influência, se você olhar, né? Ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa. Genérico, beleza. Agora vamos pensar. Interferência sobre o modo de agir ou de pensar de alguém. O que você pensa quando você está falando de influência? Você está dizendo assim, olha, eu estou conseguindo fazer com que alguma pessoa mude o seu jeito de pensar, mude o seu jeito de agir, né? Vai mudar o seu jeito de agir, para fazer o que eu acho que tem que ser feito. Concorda comigo? Normalmente, padrão, influência, né? Eu vou influenciar para tal coisa acontecer. Vou influenciar para que, né, a criança seja bem educada. Vou influenciar para que vá bem na escola. Vou influenciar para que a palestra dê certo. Então, você influencia o tempo todo. Você influencia o seu trabalho, o seu estudo, o seu professor, né, muitas vezes, né? Daquela nota, naquela resposta que não foi a mais certa, assim, não, veja bem, né? Veja bem, olha só o que eu pensei. Aí você vai lá, né, faz toda a tese, né? E aí o professor vai lá, tá, beleza, vou te aliviar. Né? Então, você influencia isso naturalmente, sem perceber. Influência, se você for pensar, nós já sofremos desde o momento que a gente nasce. Concorda comigo? Desde o momento que a gente nasce, a gente está sendo influenciado. Muitas pessoas têm mais facilidade ao longo da vida de serem influenciados, que vamos combinar que é uma posição mais cômoda, porque só você escuta, né? E tem outras que têm a prática de querer influenciar, que a gente conhece às vezes como chato, não é verdade? Né? Aquele que está sempre querendo, a opinião dele é que vale, que cara mala. Né? Então a gente sofre isso desde que nasceu. Na nossa casa, nas nossas famílias, né? Nós mesmos muitas vezes fazemos isso e de uma forma sem pensar. Né? Então assim, que palavra que você vê, já que você está nesse meio de influência, que palavra que você vê, que você pensa quando olha para essa palavra aqui? Que você, é uma pergunta isso, né? Um de cada vez também, por favor. Não, calma, pessoal, não falem ao mesmo tempo. Que palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês leem a palavra influência? Poder, uma. Alguém mais? Controle, colou. Né? Que mais? Quando vocês pensam em influência, o que vocês imaginam? Manipulação. Envolvimento, manipulação, poder, controle, persuasão. Né? Eu acho que todas essas, elas são sinônimos de influência, e vocês têm razão, dependendo da ótica e do uso que você faz para o seu poder de influência. Né? Eu, no caso, quando eu pensei em influência, para mim vem essas palavras aqui diretamente na cabeça. Poder, liderança, autoridade, controle, admiração, resultado e manipulação, que ele comentou. Né? Olha só, agora esquece o amarelo, vai. Esquece o amarelo.
pensa naquela imagem de fundo. Você sabe aquilo ali? É uma alcateia de leões. Né? Ficou em cima, mas é o leão macho e as leoas fêmeas. Né? Vou contar uma história para vocês. Vocês sabem que numa alcateia, né? Para mim era bando, mas eu fui no Google hoje e disseram que era alcateia. Né? Para mim era só de lobo. Quem busca, quem caça, quem busca comida para toda a alcateia, não é o macho, é a fêmea. Toda a comida da alcateia, quem vai atrás, se esforça, briga, mata, traz para os filhos, para o marido, né? Para todo mundo ali, é a fêmea, cara. Né? É a fêmea que garante ali o sustento ali, né? Do alimento da família, do povo. Concorda comigo que ela tem um poder absurdo? Se ela resolve não trazer comida, todo mundo fica com fome. Concorda? Estamos errados. Estamos errados. Se você for pensar, poder é o quanto de influência a gente consegue fazer com as demais pessoas. Com a potencial habilidade de influenciar as outras pessoas a fazer o que a gente precisa que seja feito. Então, a tua leoa que vai sair para buscar comida, ela está sendo influenciada, que obviamente que é instinto, né? Pelo leão e pelos filhotes. Que ela está sendo influenciada que ela não quer instintivamente que os filhotes passem fome. Ela faz isso naturalmente. Então, quando a gente pensa assim, não, mas o poder é quem está no comando. Cuidado. Né? Não é bem assim. Porque às vezes o cara tem um poder de mando, um poder lá de que ele vai mandar e desmandar, e esse cara não tem o poder real porque ele não influencia na realidade. Né? Então, às vezes, essa percepção que a gente tem de poder, ela é distorcida. Né? Então, se eu tenho muita influência sobre alguém, concorda comigo que eu tenho muito poder sobre alguém? Né? Eu digo, aquele cara sempre me pergunta o que eu acho sobre alguma coisa. E ele sempre segue o que eu digo. Eu tenho poder, né, de fazer ele executar o que eu pensei. Né? Então, você pensa assim que muitas vezes nas organizações, ou até mesmo em algumas instituições em geral, tem aquele chefe, né, que diz assim, não, eu sou o chefe dessa bagaça. Né? Eu que mando esse negócio aqui, vai fazer como eu digo que tem que ser. Todo mundo baixa a cabeça e faz. Mas só porque o cara tem uma posição formal dentro da organização. Ele tem, né, uma insígnia dizendo assim, este cara é o cara que comanda. Agora, muitas e muitas e muitas vezes, e olha que eu ando muito, né, andava muito pelo Brasil quando eu era, antes, funcionário do PMI, e agora ando muito pela região sul em geral, vejo isso muito ainda. Na empresa, tem um cara lá que tem mais tempo de casa do que a gente tem de vida, né? E o cara disse assim, olha, eu acho que podia ser diferente. Todo mundo para e olha para o cara. Esse cara não é chefe, não é gerente, não é gestor, não é nada. É um funcionário, é um colega de escola, de MBA, de curso de graduação. Mas todo mundo para e ouve o cara. Quem tem mais poder? O chefe do departamento, o diretor lá da empresa, ou esse cara que todo mundo para escutar o que ele tem a dizer? Se nós formos pensar, o poder, né, ele pode ser visto como vários tipos, né, ou seja, a pessoa pode ser enxergada como uma pessoa que tem poder por vários tipos. Esse diretor da empresa que eu falei, ele está lá, tem um poder formal, como eu costumo dizer. Ele está sentado numa cadeira especial. Ele tem como recompensar e penalizar as pessoas. Agora, esse cara que estava lá, que dá a opinião dele, todo mundo para e escuta, né, que tem mais tempo de casa do que a gente tem de vida, como eu costumo brincar, né, esse cara, ele não tem uma cadeira especial. Ele não pode te penalizar ou te recompensar. Então, a gente começa a dizer que ele tem influência. O poder através da influência, que é um poder mais legítimo do que esse poder da cadeira de chefe. Percebe? Então, é uma percepção diferente. Bom,
isso está sendo cada vez mais importante, essa questão de influência, e a gente enxergar assim, o poder por influência, de fazer com que as pessoas executem e consigam fazer as coisas pela admiração, porque a grande maioria das empresas hoje está numa estrutura matricial. O que é isso, Juliano? É uma estrutura onde você tem departamentos. O que é departamento? Um bando de gente trabalhando para alguém, né? E só para aquele cara de compras, o outro bando de gente trabalha para aquele cara de vendas, outro bando de gente trabalha para aquele cara de TI. Né? Então, outro bando de gente trabalha para engenharia. Então, você tem departamentos muito sólidos, muito, né, definidos. E a grande maioria das organizações hoje, elas estão ainda assim nessa estrutura por causa de uma eficiência organizacional. Né? A maioria dos modelos corporativos acabam adaptando um pouco essas estruturas, onde eu tenho lá diretor, gerente, compras, financeiro, jurídico, vendas, TI, por causa de eficiência organizacional. Certo? Só que como é que entra o gerente de projeto nessa história toda? Pô, eu quero fazer essa sala, esse auditório. Com quem eu vou ter que falar? Com o pessoal lá que cuida da manutenção predial, com o pessoal que cuida da segurança, com o pessoal que cuida da reserva, com o pessoal do financeiro, para ver se vai ter dinheiro para pagar, com o pessoal de almoxerifado ou logística, ou sei lá como é que é o nome aqui, para poder cuidar dos móveis, a mobília, né? O pessoal de TI para cuidar da manutenção aqui de rede, equipamentos e tudo mais. Então, você vai ter que envolver várias pessoas de áreas diferentes. E isso, gente, 80% das organizações são nesse modelo. Claro, você tem as variações. Você tem as variações onde você tem uma pessoa que é responsável por todas as outras. Por exemplo, no meu grupo de trabalho, eu tenho um cara de compras, um cara de venda, um cara de fornecedor, um cara de logística, um cara de TI. Tudo dentro do meu time de trabalho. Eu tenho um projeto, eu tenho uma estrutura projetizada. Né? Ou seja, eles trabalham para mim e só para mim. Montamos o auditório aqui, beleza. O meu grupo vai embora montar outro auditório. Isso é uma estrutura projetizada. Nessa estrutura aqui, eu tenho aqui esse departamento aqui cedendo um funcionário, esse cedendo outro, esse cedendo outro, esse cedendo outro, esse cedendo outro e esse também. Ou seja, eu tenho aqui 6 pessoas de áreas diferentes, as quais não tem nenhum vínculo, né? Nenhum vínculo de trabalho comigo, eu não sou chefe de ninguém. Né? Aquele negócio, não tem como mandar, esquece, você não pode mandar. Né? O cara vai fazer o que ele conseguir fazer no seu projeto. Então, você tem essas pessoas aqui, indicadas pelas áreas, trabalhando no projeto A, no B, no C e no D. E como é que você vai conseguir, vai garantir que esses caras executem as tarefas do projeto? Pensa lá onde você trabalha, onde você faz estágio, onde você estuda, né? Se dão mais uma coisa para você fazer, ó que bacana, e não aumenta o seu salário, né? Pensa nisso, né? Dão mais uma coisa legal para você fazer. Então, agora você vai trabalhar nisso também. Legal, você vai trabalhar quando consegue, né? E esse quando consegue, para o projeto, não dá certo, porque o projeto tem que começar numa data e terminar numa data. Senão gasta muita grana, né? Muito dinheiro. E como é que a gente consegue conectar com essas pessoas e conversar com elas e influenciar para que elas deem atenção ao projeto? A natureza dos caras que estão trabalhando aqui no projeto, qual é? Opa, deu um problema na minha contabilidade. Largo tudo do projeto e vou resolver o meu trabalho do dia a dia, o meu trabalho que me paga a conta, né? O meu chefe está aqui em cima e não está aqui embaixo. Então, o gerente de projeto é um desgraçado aqui, gente, porque ele tem que sofrer, né? Ele tem que fazer coisa que nunca fez, num tempo definido, um tempo limitado, né? Com orçamento limitado, não tem todo o dinheiro do mundo, né? Orçamento limitado, e tentar fazer com que as pessoas que não trabalham para ele, não trabalham com ele diretamente, entreguem o resultado. Você percebe a dificuldade do negócio todo? Né? Aí deve ter gente pensando assim, eu vou largar o curso. Né? É difícil, o cara está falando que é difícil. Né? Gente, não é difícil.
Não é difícil. Se você organizar, entender as práticas de gerenciamento de projeto, não é difícil. Agora, se você influenciar, você pensar em desenvolver essa sua habilidade de influenciar, esse negócio se torna mais fácil ainda, né? Bom, então, para eu começar a pensar numa forma de influenciar, uma das coisas que eu costumo dizer é que eu preciso começar a criar confiança, né? Criar confiança nessas pessoas aqui que estão trabalhando comigo no projeto, né? Ganhar confiança e o apoio delas para que elas acreditem naquele negócio que está acontecendo, naquele projeto que nós estamos fazendo. Pô, se o cara não acredita, não tem confiança no que está fazendo, vai fazer de qualquer jeito, vai abandonar, não vai dar atenção e não vai dar certo o negócio, né? Então, eu sempre digo também assim, quem confia, segue e escuta. Se a gente consegue criar esse laço de confiança, cara, meio caminho andado. Mas temos um problema grande, né? Um problemão, eu costumo dizer aqui também, né? Ó nós ali, né? Gerações. O jeito que nossos pais nos influenciavam com o chinelo e com o cinto, né, não funciona mais hoje. O jeito que os professores influenciavam os alunos com a régua de madeira em cima da mesa, não funciona mais hoje, graças a Deus, né? Eu ia ter perdido a mão, então, né, se eu estivesse funcionando, né? Gente, por quê? Porque gerações completamente distintas. Então, você tem o cara da Baby Boomer, o cara que nasceu depois da guerra. Você tem o cara da geração X, geração Y, Z, você tem Millennium, e tudo isso junto no mercado de trabalho, né? Você tem que tratar com gente de todo tipo ao mesmo tempo. Então, assim, importante que a gente conheça, né? E se você for pensar, não, mas eu vou influenciar, eu vou conversar, eu vou criar confiança com esses caras aqui, ó, do mesmo jeito que eu crio com esse aqui, meu amigo, você está falido, você está quebrado, esquece, você vai falhar. Porque o comportamento que esse cara aqui espera é totalmente diferente do que esse cara aqui espera, né? Vou fazer uma pesquisa aí. Quem nasceu de 45 a 64? Ninguém. Quem nasceu de 65 a 81? Ó, 12,4%. Ninguém está calculando a idade, né? Quem nasceu de 82 a 93? Ó, 27,9%. E de 94 a 2010? Muito bem. 2%, né? Então, você olha aqui. Imagina, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tive uma situação uma vez que eu estava ajudando uma criança a fazer um tema de casa, trabalho para casa, né? E a criança não tinha anotado a página do tema. Não tinha anotado a página do tema. E eu, tem o número do seu colega? Tenho. Todo mundo tem celular hoje em dia, né? Até criança de 9, 10 anos, né? Eu tenho o número do seu colega. Beleza. Liga para ele e pega a página do tema. Vocês chamam de tema aqui em Floripa também? Tarefa, tema, né? Mas vocês entenderam, né? O gauchês aqui. Beleza. Liga para o seu colega e pega a página do livro que tem a tarefa, que é para amanhã e vale nota. Não, eu vou mandar um WhatsApp. Gente, não, deixa eu te explicar. Ligação, você pergunta e recebe a resposta na hora. Você não tem espera para poder alguém acordar com uma boa intenção de te ajudar. Você resolve o problema. Não, é muita mão, né? Eu vou mandar um WhatsApp. E eu me mordendo, me corroendo, assim, quase, né? Brigando com a criança. E deu 2 minutos. Tinha umas 10 mensagens com a página do tema. Ele olhou para mim e disse assim, tá ficando velho, né? Eu mereço, né? Por quê? Ligar com o de velho. Eu ouvia. Olha só, quer ver? Baby, aqui, geração X, comunicação. Ó, tô aqui, né? 78, né? Eu. Telefone celular. Né? O smartphone serve para muita coisa, até para ligar às vezes, né? Então,
para mim, velho, resolver problema é ligação de celular. Aí, olha aqui, pega um cara que está aqui, ou está para cá no Millennium, que eu nem botei, né? Que não ia ter aqui mesmo, né? Ó, quer ver? Ó, mídia social, mensagem de texto. Aí você pensa assim, quantas vezes você usou o telefone fixo da sua casa nos últimos 2 anos? Para ligar, para receber tudo bem, mas para ligar. Não. Quantas vezes você fez uma ligação sem usar o WhatsApp ultimamente? Né? Então, gente, você começa a notar assim que a perspectiva e a expectativa é muito diferente. Então, o jeito que eu trato esse cara aqui é muito diferente do que eu trato esse cara aqui. Como é que eu vou influenciar os dois da mesma forma? Não tem como. Não tem como. E para eu conseguir influenciar o cara, eu vou ter que conhecer bem aquela pessoa. E eu vou mostrar para vocês depois, através do caminho da influência, que é uma teoria que eu criei, como é que a gente chega lá. Né? E depois uma formuleta, né? um passo a passo maquiavélico, para a gente conseguir fazer isso na prática. Mas antes, vocês vão passar pelas leis da influência. Né? Que diz o quê? A primeira lei, reciprocidade. As pessoas em geral, devolvem o que recebem. Devolvem o bom humor, se você dá bom humor. Retorna uma atitude positiva, se você é um cara positivo. Retorna mau humor, se você é um cara mal-humorado, estourado e grosso com todo mundo. Se você é um cara próximo, eu sou uma pessoa muito de tocar nas pessoas. Né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Que não é dar mole para ninguém, é que eu sou assim. De chegar e tocar no ombro, na mão, pegar no braço, eu sou assim. E as pessoas começam, quando tem mais liberdade comigo, a fazer a mesma coisa. Né? E isso no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, é igual. As pessoas começam a te retribuir com o que você dá para elas. No segunda lei, é a lei da consistência. Que é uma lei que diz assim, você trabalhar com as pessoas e permitir que elas exponham as suas ideias. Elas expondo as suas ideias, as suas prioridades, os seus valores, os seus compromissos, você vai conseguir, utilizando esse conhecimento, o comprometimento destas pessoas. Porque as pessoas não vão ir contra uma coisa que é importante para elas. Né? Se ética é um negócio importante para mim, eu não vou ir contra uma coisa que... Eu não vou fazer uma coisa que é antiética. Né? Ou vou evitar ao máximo fazer, porque o meu valor não deixa. A terceira lei é de prova social, que normalmente a gente utiliza muito, né, para mostrar que a pessoa não está sozinha. Que, olha, eu preciso que você faça isso, mas calma, deixa eu te mostrar quem já fez também. Deixa eu te mostrar pessoas que têm uma profissão, uma característica parecida com a tua, que fizeram e deu certo. Então vamos fazer por aqui? Vamos fazer isso? Né? Então as pessoas têm normalmente, né, a ir atrás de pessoas com a sua semelhança. Mas quer ver? Eu gostei de botar uma piadinha aqui, né? Não sei se vocês já ouviram essa piadinha, né? O pai diz para o filho, filho, escolhi uma moça ótima para casar com você. O filho diz, pai, eu prefiro escolher a minha própria esposa. Aí o pai diz assim, filho, ela é filha do Bill Gates. Aí o cara diz assim, nesse caso eu aceito, né? Aí o pai chegou lá pro Bill Gates, assim, Bill, tem um marido para sua filha. Aí o cara disse assim, não, mas a minha filha é muito jovem, mas calma, esse cara é vice-presidente do Banco Mundial. Aí o Bill Gates, peraí, vice-presidente? Não, nesse caso eu aceito. Aí chegou lá no presidente do Banco Mundial e disse assim, cara, eu tenho um cara para ser vice-presidente do teu banco. Ele é esposo da filha do Bill Gates, né? Aí o cara disse assim, tá, mas eu já tenho vice-presidente, mas pensa, ele é genro do Bill Gates. O cara disse, não, o genro do Bill Gates está aceito. Né? Você viu? Você conseguiu criar, né, que o cara está de uma volta ali, né, amarrou todo mundo por interesses semelhantes. Né? E uma outra lei que eu gosto bastante é a lei da faca na caveira. Né? A lei da identificação. As pessoas se identificam com pessoas ou entidades semelhantes. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele tem normalmente, ele tem a característica de buscar pertencer a algum grupo. Então, se você, por exemplo, joga futebol,
você normalmente vai andar com as pessoas que jogam futebol. Se você gosta daquela happy hour na quinta-feira de noite, ou segunda-feira de noite, né? Depois de uma palestra, né? Você vai andar com as pessoas que gostam de happy hour. Se você gosta de jogar bola, pegar onda ou jogar pádel, você vai andar com aquelas pessoas. Os seres humanos estão sempre criando grupos de convivência em comum. Né? Até aquelas pessoas revoltadas do heavy metal que não gostam de participar de grupo nenhum, participam do grupo nenhum. Né? Então, assim, todo mundo procura uma coisa de identificação. Então, quando você cria e mostra para essa pessoa a importância do trabalho dela, do que o trabalho dela impacta no todo, você consegue criar um espírito de identidade para aquela pessoa colocar dentro de um grupo que ela não está sozinha. Ela participa com a gente e o que ela faz parte de um grupo, faz parte de uma família, faz parte de uma marca. E aí, né, você consegue também criar um pouquinho mais de ajudar no processo de influência dessas pessoas. A outra lei, a penúltima, é a autoridade. Ou seja, você desenvolve influência porque você tem credibilidade. Entendeu? Você tem credibilidade com aquelas pessoas. As pessoas olham para você e dizem assim, esse cara sabe do assunto. Essa pessoa conhece muito disso aqui. Então, eu acredito o que ele está dizendo. Né? Isso é credibilidade. Você vira uma autoridade naquele assunto. A última lei é a lei da escassez. Que você provoca na pessoa aquele gostinho do só eu tenho esse negócio. Só eu faço essa coisa aqui no meu trabalho. Ninguém mais faz igual a mim. Você cria exclusividade. Né? Mais uma vez, as características dos seres humanos, todo mundo gosta de ter algo exclusivo. Para algumas pessoas é bolsa, sapato, terno, bola de futebol, camiseta assinada pelo Neymar. Né? Para outras pessoas é prancha, raquete, alguma coisa do tipo. Mas todo mundo gosta de ter algo que é só seu, é exclusivo. Então, quando você oferece uma oportunidade única para aquela pessoa, você está dando, né, uma chance dela fazer alguma coisa exclusiva e ela vai te entender que tu pode ajudar ela um pouquinho mais. Né? Então, algumas leis da influência que a gente vai nos embasar para poder chegar no nossa fórmula maquiavélica, né, de influência aqui. Isso aqui é um processo, uma teoria que eu criei há alguns anos, que eu aplico e eu ensino muito em sala de aula, que é o caminho da influência. Né? Eu estou até montando um curso sobre isso agora, então isso vai participar, vai estar dentro. Que é o quê? Falamos que... o A caiu para baixo aqui, mas foi a formatação, vocês vão ter acesso ao material normal. Tá? Eu falei no início da palestra que poder é a quantidade de influência que você aplica sobre alguém, não falei? Foi isso que eu falei, né? Quanto mais influência você tem, mais poder você tem. Então, o poder está lá no último nível da pirâmide. Só que para eu chegar lá em cima, que quando a gente está falando de influência, a gente está falando de poder, eu tenho que começar lá por baixo, onde eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho que estabelecer comunicação. Eu tenho que me comunicar com esses caras. Eu tenho que me comunicar no sentido de ser compreendido, de fazer ser compreendido. O que eu falo com o Andrei é de um jeito, mas de repente eu falo com ele, com a Kelly, com a professora, de outro jeito, porque eles são pessoas diferentes. Eles entendem o que eu falo de um jeito diferente. Então, para eu criar esta conexão, para eu poder ser entendido, eu tenho que usar palavras diferentes, jeito de falar diferente. Talvez com um eu seja mais direto, talvez com outro eu seja mais, dê uma volta para depois chegar no assunto. Mas eu tenho que estabelecer essa comunicação. E como é que faz isso, gente? Eu preciso conhecer as pessoas. Concorda comigo? Que eu só vou saber como comunicar com ele se eu conhecer ele bem. Mas eu falo bem no sentido assim, ó, de saber que essa pessoa que gosta de comer arroz, massa e banana na segunda-feira quando chove. Né? Nesse sentido, estou dizendo conhecer. Né? É conhecer bem a pessoa. Você vai conhecer pela percepção, convivência, bate-papo, briga, discussão, trabalho. Você vai pegando essas coisas. Mas então você tem que estabelecer uma comunicação. O segundo estágio disso
é um estado de relacionamento. Você já se comunica, você vai manter aquela comunicação frequentemente e você vai estabelecer um laço de relacionamento, seja um laço profissional, seja um laço pessoal. Muitas vezes eles se sobrepõem, né? Os caras do trabalho da faculdade viram amigos para a vida inteira. Eu também tenho essas situações na minha vida. Depois que você tem esse laço de relacionamento, você estabelece a confiança. Porque ninguém vai confiar em quem não conhece. Primeira coisa. E segundo, se você já se relaciona bastante com aquela pessoa, vira teu amigo, vira uma coisa sentimental. Então a confiança já está intrínseca nesse ponto. Já está fazendo parte desse negócio. A partir da confiança estabelecida, você consegue influenciar. Concorda comigo? Você não vai influenciar quem você não confia. Se a pessoa não confia em você, ela não vai te ouvir. Ela não vai achar que aquilo que você está falando é verdade. Então, você tem que ter a confiança estabelecida para influenciar. E olha lá em cima o que tem? Poder. Quanto mais influência eu tenho, mais poder eu tenho. Né? Bonito, né? Concorda? Né? Mas e na prática, como é que eu faço isso? Agora que vem. Né? Olha só, isso aqui é para ser usado para o bem, viu? Não vai usar com a namorada, com o marido, com a professora, com os pais em casa. Viu? Depois tem um resumo lá da palestra ali, eu vou falar o importante isso. Olha aqui. Primeiro passo, é um ciclo, é um processo de 3 passos. É uma ferramenta que eu utilizo isso muito nos meus projetos. Que o resultado é um resultado que fica só com quem faz. Eu não compartilho isso com ninguém. E vocês vão entender por quê muito em breve. Então tá, o primeiro passo para eu poder criar essa estrutura de influência, né, chegar nesse nível todo, que eu falei ali em cima, antes, é um primeiro processo de identificação. Cara, tu tem que identificar quem tu está falando, tu tem que identificar quem são as pessoas que tu conversa, identifica os papéis, departamentos, pessoas, grupos, expectativas do teu projeto, expectativas de ti, sobre ti, né? Nível de influência na empresa, na escola, em casa, né? na comunidade, onde for que você quiser usar isso. Então, você cria um mapeamento de quem que você tem que conversar, ou quem que você tem que observar. Né? Você vai observar muito também. Anota isso. Eventualmente, você vai falando com essas pessoas, se elas citarem outras, opa, já toma nota também, que você vai ter que observar essas outras pessoas também. Num segundo momento, é um momento onde nós faremos uma avaliação de impacto que essas pessoas podem ter. Se a gente está querendo influenciar no projeto, impacto no projeto. Se a gente quer influenciar na nossa vida, impacto na nossa vida. Se está influenciando, se eu quero influenciar no meu clube de futebol, impacto dessas pessoas tem no clube de futebol. No seu cotidiano, vai. Né? Você pega cada uma dessas pessoas que você mapeou antes e coloca aqui, ó, nessa matriz. Eu, neste caso, coloquei uma matriz de poder por interesse. Então, se o cara tem alto poder e alto interesse no que eu quero, no meu projeto, por exemplo, na minha empresa, no meu clube, na minha comunidade, esse cara eu tenho que gerenciar com atenção. Ou seja, eu farei coisas muito mais detalhadas, o meu plano para conversar com ele, criar relacionamento, comunicação, vai ser muito mais intenso do que um cara que tem baixo poder e baixo interesse. O cara tem baixo poder, baixo interesse, você não está fedendo nem cheirando para ele, o cara não está nem aí para você, nem sabe que você existe. Esse cara sabe. Esse cara, se der certo, opa, ele está interessado. Se ele talvez te ajude ou te atrapalhe, depende do interesse que ele tem. Então, esse cara a gente tem que mapear. Né? Feito isso, eu vou começar a avaliar algumas coisas. Como é que essas pessoas, que principalmente eu coloquei aqui em cima, que é alto poder e alto interesse, como é que esses caras reagem a várias situações? Né? Como é que esses caras reagem a mensagens que eu estou dando positivas, mensagens negativas, surpresas?
entregas de projeto, coisas que eu estou entregando na minha vida. Como é que esses caras reagem? Percepção, né? Você pode ir avaliando isso. O nosso objetivo, gente, é sempre influenciar. Só que mais que isso, eu preciso ganhar apoio, fazer atividades, né, com esses caras aqui, que têm alto poder, ou seja, o cara pode me ajudar ou pode me ferrar, concorda? Né? Então eu tenho que pensar, como é que eu ganho o apoio daqueles caras ali? Mas vai ter gente contra, concorda comigo? Vai ter gente contra, vai ter gente que vai dizer assim, não, vou ajudar esse cara aqui, não, vou quero que ele se ferre. Está indo contra o que eu quero. Estou competindo com ele. O que você tem que fazer? Você tem que pensar como é que você vai mitigar esse impacto. Como é que você vai eliminar esse competidor? Como é que você vai eliminar esse problema na sua vida? Se você não elimina, beleza, você vai minimizar. Vai diminuir esse problema. Entendeu? Feito isso tudo, essa teoria aqui que eu falei para você desse ciclo, você vai chegar num negócio que eu chamo de matriz estratégica de influência. Esse é um documento delicado. Pra vocês terem uma ideia, eu guardo em pendrive esses documentos que eu tenho nos meus projetos. Porque, gente, olha só, olha só, vocês vão ver que é muito delicada a informação que tem aqui. A gente chama de informação sensível, né? Você tem um Juliano, sou eu, né? O papel líder técnico, o cara queria ser o gerente de projeto, mas quem foi o gerente de projeto? Eu. Então esse cara, ele se opõe muito a tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu digo, o cara vai contra, tudo que eu opino, sugiro, o cara diz não vai dar certo, vai dar errado. Qual estratégia eu posso fazer para fazer esse cara começar a ficar um pouquinho mais do meu lado? Uma das coisas que eu estou sugerindo aqui é envolver essa criatura nas reuniões de tomada de decisão. Nas reuniões do meu projeto, reuniões do meu clube de futebol, reunião do meu capítulo, reunião da minha faculdade. Ele ajuda a decidir junto. Então, teoricamente, se ele ajudar a decidir, ele não é idiota, doente mental, né? De ir contra o que ele mesmo decidiu. Pode ser, né? Mas, teoricamente, isso não vai acontecer, certo? Então, você pega, por exemplo, esses caras que têm uma posição forte e têm um alto poder e cria estratégias para ganhar apoio ou reduzir o problema que ele está te criando. Cria estratégia. Quer ver um exemplo? Que eu tenho na minha matriz, em vários projetos que eu tenho, tomar um café com o diretor da área tal, almoçar uma vez por mês com o fulano de tal. Difícil isso, né? Super pensativo, né? super criativo, né? Gente, é uma coisa óbvia, que a gente deixa passar. Você cria uma relação diferente de trabalho. Você cria uma relação mais pessoal. Tem almoço, tem um café, um bate-papo que eu faço com esses caras, que eu não falo nada de trabalho. Não é o momento. É o momento de você estabelecer o quê? Comunicação, relacionamento, para depois chegar na confiança. Então, são coisas simples que você pode fazer. Né? Aí vocês já estão pensando o que vocês vão fazer hoje, né? Vamos desenhar, o cara vai baixar a cabeça, começar a pensar para esposo, marido, né? Tudo. Né? Então, você começa a bolar estratégias aqui e executar frequentemente. Nota uma coisa, eu estou falando de CPF, estou falando de pessoa física aqui, não estou falando de grupo. Não é faculdade, universidade, pós-graduação. Pode ser? Pode. Pode ser um grupo de pessoas? Pode. Melhor que seja, pessoa física. Porque eu posso chegar, falar, conversar, né, criar um relacionamento, tudo mais. Outro exemplo, Simone, analista. O trabalho dela vai sofrer grandes mudanças. Ela não gosta muito de mudar, então a posição média aqui. Uma das estratégias que eu tenho é essa. Envolver a criatura no processo de definição da estratégia. Né? Envolvo ela em alguma coisa. Então, você percebe que eu estou sempre
fazendo alguma atividade, seja natural ou criada para acontecer, com aquela pessoa que eu preciso. E tem gente que, por exemplo, espera uma pessoa que ele precisa encontrar ou conversar, que não está recebendo ele, não está atendendo o telefone dele, na porta do restaurante escondido. Nunca fiz isso, confesso para vocês, mas eu conheço gente que faz. Né? O cara não atende, eu sei que ele almoça ali, eu vou esperar o cara lá. Estratégia. Você define um planejamento de como é que você vai criar comunicação, relacionamento, confiança, influência e poder. Isso é construído, não é ao acaso. Tá? Bom, resumo, gente. Eu costumo dizer nas minhas aulas uma coisa bastante forte, que eu digo assim, que o melhor gerente de projeto, o cara que mais vai ter sucesso, não é só aquele cara que sabe fazer as boas práticas que o PMI ensina. Esse cara pode ter metade de sucesso. O cara que vai ter sucesso é aquele cara que consegue usar as boas práticas que o PMI ensina e consegue influenciar. Não sei quem aqui tem experiência com gerenciamento de projeto, mas se vocês já conhecem um pouquinho que seja, vocês vão ver que o gerente de projeto não faz nada sozinho. Tudo que é feito no projeto é feito pelo time de projeto. O nosso papel é um papel agregador, né, de gerente de projeto. Então, você usar as práticas, técnicas, ferramentas, ótimo. Usando a influência para fazer com que as pessoas comprem a sua ideia e queiram jogar no seu time, você está com a sua chance de sucesso lá em cima. Um outro ponto que a gente falou antes, né? Seja ético e não manipulador. Por que a diferença? Manipulador, vantagem própria. Coisas que não são de acordo com os valores da sua empresa. Coisas que vão te trazer benefício direto para você, Juliano. Não você, Juliano, gerente de projeto, que trabalha na empresa tal, que está com interesse no projeto. Percebe a diferença? Ela é delicada, mas ela existe e você tem que entender. Porque seria muito ruim a gente começar a usar a estratégia de manipulação, porque isso é uma coisa temporária. E uma coisa que, quando quebra-se a confiança, jamais ela volta. Né? E o último ponto, e eu sou uma pessoa extremamente ligada nesse ponto, é valorize as pessoas. Eu disse antes, o gerente de projeto ele não faz nada sozinho, não faz nada e não entrega nenhum valor ao projeto sozinho. Todas as coisas que você pensar numa criação desse auditório, podia ter um engenheiro-chefe, ele não botou um parafuso. Garanto para vocês. Quem botou foi as pessoas que construíram. Esse time de projeto que fez a entrega do projeto. Agregado pelo gerente de projeto, que é um fator, que é uma presença inestimável e necessária para poder fazer a coisa andar. Agora, se você olha para um projeto, olha para a influência e pensa, influência é um sinônimo de relacionamento, a gente consegue entregar o projeto, ter sucesso no projeto e se relacionar com as pessoas e muitas vezes também ganhar amigos e parceiros aí por toda a vida, que é uma coisa bastante interessante e muito legal que a gente tem que carregar. Tá bom? Meus contatos, muito obrigado, espero que vocês não tenham dormido. Boa noite, obrigado por terem vindo. Tchau.